Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Muito obrigado pelo seu carinho, por ter clicado neste vídeo. Espero que você curta este conteúdo e não se esqueça de deixar um joinha, um like, o seu comentário e se inscrever no canal ativando o sininho. Deus abençoe e salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma, dia 6 de março. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir e meditar o Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma. A Quaresma, que são os 40 dias que Jesus passou no deserto como preparação para esses anos de pregação que culminam na cruz e na glória da Páscoa. 40 dias de oração e de penitência que, quando chegaram ao fim, desembocam na cena do Evangelho de hoje, das tentações de Cristo. E é a primeira vez que o demônio intervém na vida de Jesus, põe à prova o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus o deixa agir para nos dar exemplo de humildade e para nos ensinar a vencer as tentações do maligno que sofremos ao longo da nossa vida. Como o Senhor fazia todas as coisas para nos ensinar, nos diz São João Crisóstomo, ele quis também ser conduzido ao deserto e ali travar combate com o demônio, a fim de que os batizados, se depois do batismo sofrem maiores tentações, para que as pessoas não se assustem com isso, como se fosse algo de inesperado. A tentação faz parte da nossa vida. E o que cabe a nós fazer? Estarmos vigilantes, sempre em oração,
pedindo ao Senhor, como no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. A oração nos diz para que o Senhor nos guarde para que a gente não caia na tentação. Nós não pedimos que a gente não tenha tentação, porque a tentação faz parte da vida de todos. E a tentação pode ser um meio ao vencermos as tentações. Este é um meio também de purificação, de crescimento no amor e na fé. Jesus quis nos ensinar com o seu exemplo que ninguém deve se considerar dispensado de passar por provas. Todos passamos por provas e tentações, e nós temos que ser perseverantes, fiéis, firmes na oração, na fé e confiar no poder de Deus. Não no nosso poder, porque sozinhos nós caímos nas tentações. É isso que nós temos que ter muito claro. Jesus, que foi conduzido pelo Espírito ao deserto, nos ensinando que nós temos que estar sempre com o Espírito Santo em nós, agindo em nós. Se nos afastarmos do Espírito Santo de Deus, se estivermos longe da presença de Deus, o deserto pode ser o momento que a gente caia na tentação. Mas se estivermos unidos a Deus em oração, vigilantes, unidos ao Espírito Santo de Deus, nós podemos vencer, não pela nossa força, mas pela força de Deus. E o Senhor Jesus nos ensina com a sua conduta, com a sua maneira de proceder, de agir, como devemos vencer estas tentações e como também, como eu disse, tirar proveito destas tentações, dessas provas que nós vamos passar. Jesus, nosso Deus, permite as tentações em nossa vida e se serve delas para um bem maior, para nos purificarmos, para sermos santos, para crescermos em santidade, para que a gente também vá se desprendendo a cada vez mais das coisas da terra, para que a gente vá enxergando que nós não temos forças sozinhos, que somos fracos, que somos frágeis, que somos pecadores e que precisamos da graça, da força de Deus para caminhar, para continuarmos firmes, sem cair em tentações. Jesus também que permite a tentação para que a gente não fique com uma vida cômoda, uma vida imatura, porque a gente vai crescendo também na maturidade, nós vamos amadurecendo na fé e no amor e na santidade. E sobretudo a tentação é para fazer com que a gente seja humilde. Humilde reconhecendo a nossa pequenez. Feliz o homem que suporta a tentação, diz o apóstolo Tiago, porque depois de provado vai receber a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O demônio, ele nos tenta aproveitando as necessidades e fraquezas da natureza humana. O Senhor, depois de ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, ele teve fome, como qualquer homem nas mesmas circunstâncias, e foi este o momento em que o tentador se aproximou dele, lhe propondo que convertesse as pedras que havia por ali no pão, de que tanto ele necessitava, de que tanto ele desejava matar a fome. E Jesus não só rejeita o alimento que o corpo lhe pedia, como afasta de si uma incitação maior ainda, a de usar o seu poder divino para remediar, digamos assim, um problema pessoal. Generosidade do Senhor que se humilhou, que aceitou plenamente a condição humana, que não se serve do seu poder de Deus para fugir das dificuldades próprias, ou do esforço que ele tinha que batalhar. E isso nos ensina também a que a gente seja forte, para que a gente seja perseverante, para que a gente lute, para que não caia em tentação. Esta passagem do Evangelho nos ensina a estarmos sempre vigilantes, principalmente nos momentos de fraqueza. Quando estamos fracos, passando por grandes tribulações, um grande deserto, 40 dias e 40 noites, é nesse momento que nós seremos tentados. O maligno sabe o momento certo para
fazer com que a gente caia, mas se estivermos firmes, vigilantes. Por isso que é importantíssimo estarmos sempre em comunhão com Deus, porque as nossas forças nós não vamos conseguir. Teremos que perceber que é Deus que age em nós, o Senhor é a nossa força. São momentos ruins em que o demônio, o inimigo, talvez até intensifique a tentação para que as nossas vidas tomem outros rumos, diferentes da vontade de Deus. Por isso, atenção, vigilância, perseverança, fidelidade ao Senhor. E nós vemos aqui também na segunda tentação, depois que o diabo disse, na primeira tentação, se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus falou, olha, não só de pão vive o homem. Na segunda tentação, o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e disse, olha, eu te darei todo este poder, toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e eu posso dá-lo a quem quiser. Se você se prostrar diante de mim em adoração, tudo isso vai ser seu. E aí Jesus responde, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A palavra de Deus é a nossa força diante das tentações do maligno. Nós temos que nos apoiar sempre na palavra de Deus e nos fortalecer diariamente com a palavra. Por isso que é importante meditarmos dia e noite a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. O demônio oferece a Jesus toda a glória, todo o poder terreno que um homem pode ambicionar. Ele se utiliza da ambição do homem, que nós temos que tomar cuidado com essa ambição desmedida. O diabo que mostrou todos os reinos do mundo, a sua glória. E para nos experimentar, o demônio conta com essa nossa fragilidade, com essa nossa ambição, buscando os poderes deste mundo. E a pior delas é desejar a todo custo a glória pessoal. Como é difícil lutar contra esse pecado, contra a glória pessoal, de se sentir amado por todos, por as coisas do mundo. Nós temos que tomar cuidado com o orgulho, com a vaidade. Muitas vezes o pior dos ídolos é o nosso próprio eu, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é o nosso orgulho. Nós temos que vigiar, estarmos atentos, em luta constante, porque dentro de nós permanece essa tendência de desejar a glória humana. Devido ao pecado original, nós temos essa tendência de desejar isso, de desejar a glória humana, que as pessoas nos aplaudam, para que as pessoas nos elogiem, para que a gente tenha poderes neste mundo. Cuidado, estejamos atentos. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O Senhor responde. E nós temos que nos apoiar sempre na palavra de Deus. É isto que nós desejamos e pedimos. Nós temos que servir a Deus alicerçados na nossa vocação a que Ele nos chamou de sermos santos. E o Senhor está sempre ao nosso lado, em cada tentação. Ele nos fala ao nosso coração, eu venci o mundo. E nós nos apoiamos nele. Tudo posso naquele que me fortalece, que me conforta. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem eu temerei. Nós temos que nos apoiar sempre no Senhor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É necessário repetir muitas e muitas vezes com confiança a oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Contamos sempre com a graça de Deus para vencer qualquer tentação. Nós precisamos estar sempre armados espiritualmente, em constante oração, rezando o Santo Terço. Quais são essas armas? A oração contínua, a oração do terço diária, a palavra de Deus. Reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa condição pecaminosa, que a gente seja humilde, que a gente se alimente sempre da Sagrada Comunhão, da Eucaristia, nas Santas Missas. Vamos recorrer sempre ao sacramento da penitência, ao sacerdote, fazer uma boa confissão sempre que possível, quando cairmos no erro, no pecado.
viver com intensidade este tempo da quaresma, nos mortificando, vivendo a penitência e fugindo de toda ocasião de pecado, de erro. Vamos nos entregar à Santíssima Virgem, a Consoladora dos aflitos e refúgio dos pecadores. Vamos nos dirigir a essa Mãe que quer nos proteger, que quer nos auxiliar em nossa caminhada sempre, em todos os momentos. E por fim, a última tentação, nós vemos aqui que o diabo levou Jesus a Jerusalém, o colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz. Percebe que o diabo utiliza a Escritura. Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. Como é importante interpretarmos com a nossa Mãe Igreja a Sagrada Escritura, não interpretar de uma maneira errada, porque o inimigo utilizou-se das Escrituras para a tentação. E se nós não soubermos interpretar a palavra de Deus, nós podemos errar. Por isso que temos a nossa Mãe Igreja, que sempre nos auxilia na interpretação e na vivência, na prática da palavra de Deus. E o Senhor ainda responde, se utilizando também da própria palavra de Deus e dando o verdadeiro sentido. Então, olha só como nós temos que estar sempre atentos e vigilantes para não cairmos em tentação. Muito obrigado pela sua companhia. E este vídeo te agradou? Te fez bem? Te fez te aproximar ainda mais de Deus? Então não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, deixar os seus pedidos de oração e se inscrever no canal ativando o sininho. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada!